Olá pessoal, eu sou Flávio Neri, mais uma vez aqui no GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, a convite de Flávia e Natália. Fico muito agradecido por mais uma vez retornar a esta casa e hoje na condição de distanciamento social, não sendo possível estar aí para conhecer fisicamente, presencialmente esse espaço que tem levado grandes contribuições para o movimento espírita em Salvador. É verdade que logo sairemos dessa condição e assim, quem sabe, poderei ser convidado novamente para usar a tribuna do espaço que vocês aí no Imbuí se utilizam e assim poder conhecê-las pessoalmente e conhecer também o público que frequenta a casa. Como este vídeo, portanto, está sendo postado aqui no canal do GELAC, ao tempo em que também, a partir do momento em que for acessado por vocês aqui no GELAC, eu também disponibilizo em seguida no meu canal Flávio Neri de Azevedo, onde lá tenho outras palestras que também eu fiz, como uma que fiz no mês passado, sobre o temor da morte, do livro Céu e Inferno, que era a temática que a casa estava trabalhando. O tema de hoje, portanto, que é o mês de maio, são as mulheres do Evangelho. E o que foi indicado para que eu falasse foi sobre a Santa Clara de Assis. Que tarefa! Uma tarefa muito árdua, porque falar de seres que já alcançaram a iluminação é muito complicado e complexo para aqueles que ainda se chafurdam no lodaçal das nossas próprias imperfeições. Mas, nas leituras que eu pude alcançar, nos vídeos que eu pude assistir, nos filmes falando sobre ela, e tendo nós outros o entendimento de quem seja ela, que realmente nada mais é do que a pessoa da nossa querida Joana de Ângeles, ficará um pouco mais leve falar sobre a história desse espírito que trouxe tanta contribuição para o planeta. E para começarmos, portanto, eu conclamo a vocês que aí onde se encontram, se possível, fechem os olhos para que eu possa fazer uma prece de abertura com um cântico do Irmão Sol ou o Cântico das Criaturas proferido pelo Santo de Assis, o Poverello. Esse que foi o referencial para que a nossa querida Clara seguisse o mesmo messianato, no intuito de renúncia das suas riquezas para viver com a irmã pobreza. Então esse cântico será a nossa prece de abertura, que eu peço que vocês silenciem um pouco e se conectem com essa proposta. Ouvindo a música da série que foi a música que foi utilizada no filme Irmão Sol e Irmão Lua, que é um filme lindo de São Francisco e que fala um pouco também da Clara, que vale a pena e eu recomendo já em princípio que vocês assistam, tá bom? Então vamos lá. Cântico do Irmão Sol ou das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de Te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor, Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia, e Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formastes claras, e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo azul sereno ou nublado, por todos os tipos de tempo, pela qual as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas.
Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que a sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai, dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar, conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhes graças, e servi-o com grande humildade. Esse é o cântico do Irmão Sol, proferido ou melhor, escrito pelo nosso querido Francisco de Assis. E assim, querido amigo, mestre maior, governador planetário, Jesus de Nazaré, o espelho no qual São Francisco e a irmã Clara de Assis tiveram como referencial, como farol a guiar os seus atos, os seus passos aqui na Terra. Agradeço-te a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui para, na indignidade do meu ser, falar da tua boa nova, através dos exemplos dos seus filhos diletos, dos seus filhos maiores, aqueles que alcançaram a bem-aventurança da condição de espíritos que se iluminaram. Na certeza, portanto, do teu amparo, estamos aqui para falarmos da irmã Clara de Assis. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos guie e nos fortaleça no nosso intento. Que assim seja, Senhor. Feito isso, podemos agora começarmos a falar sobre essa grande mulher. Em princípio, como faço de costume, eu trarei as referências que nos deram uma orientação para que nós pudéssemos chegar até aqui. Vamos lá. Então, temos, em primeiro lugar, um livro que é esse aqui da veneranda Joana de Ângeles, escrito por Celeste Carneiro, e que ela não fala sobre Clara, fala sobre todas as vivências que Joana teve e que uma delas foi a de Clara de Assis. Essa obra, portanto, quem quer saber um pouco da história desse espírito, pode ler, que será uma boa leitura. O outro livro, que é uma referência, que é desse autor, César Braga Saide, que é um pedagogo carioca e que escreveu Francisco, o Sol de Assis. Vocês podem estranhar, por que falar de Francisco se a palestra é sobre Clara? Por que falar de Joana de Ângeles se a palestra é sobre Clara? Porque não há como falar do espírito que se manifestou na personalidade de Clara de Assis sem falar da trajetória dela enquanto espírito imortal, e já que temos informações sobre quem ela viveu antes e como ela viveu depois de ser Clara, aqui estamos num espaço para podermos falar sobre isso também. E não podemos falar de Clara sem falarmos de Francisco, que foi ele o seu referencial maior para que, através dos passos daquele ser humano, que era como condição de humanidade, na vivência do possível santo que surgiu na visão católica, ele simplesmente foi um referencial de Clara, não só dela, de como muitas mulheres que viviam se espelhando nele pela mudança que ele conseguiu realizar. Então, falar de Clara também falaremos de Francisco de Assis, inevitavelmente. Temos uma outra obra, que é essa biografia de Divaldo, a trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos, que eu recomendo. Lá vocês vão ter, a biógrafa que escreveu foi Ana Lande. Ela simplesmente traz 2 capítulos, que são capítulos interessantes. Um é Joana e o outro é Umbria. São 2 capítulos que tocam diretamente na vivência de Joana de Ângeles nos espíritos, ou melhor, nos personagens que ela vivenciou, e lá ele vai falar do encontro de Divaldo com o túmulo de Clara, e ali Joana revela para ele com um sorriso que ela teria sido Clara de Assis, ok? Então essa obra, portanto, é muito interessante. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a história de Francisco, e no meio da história de Francisco sempre vai ter Clara embutida, tem esse livro também de Miramês, Francisco de Assis, que foi psicografado por João Nunes Maia, do Espírito Miramês. Aqui é uma grande narrativa sobre a história desse santo de Assis. Temos o livro padrão, né, que acho que os outros oradores que passaram se referenciaram, de Robson Pinheiro, que eu já li há muito tempo atrás, que fala das mulheres do Evangelho. E
e outros personagens transformados pelo encontro com Jesus. Esse livro, portanto, vai falar de uma dessas mulheres, como Madre Teresa, vai falar de Maria de Magdala, vai falar sobre a mulher equivocada, vai falar sobre Maria de Nazaré. Então o livro, acho que de referência do GELAC nesse mês de maio também foi esse. E não poderia também deixar de trazer um livro que fala sobre os santos, que não é um livro espírita, Os Santos que Abalaram o Mundo. E aqui dentro desse livro tem um capítulo só dedicado a São Francisco de Assis e que, portanto, fala São Francisco, santo do amor. Então vale a pena vocês também se debruçarem um pouco para compreenderem um pouco mais da história de Clara com relação à vivência que ela teve com São Francisco. Então, para início de conversa, falar de Clara de Assis nos traz primeiro a imagem do grande Francisco, o poverello, né? O pobrezinho de Assis, que era o filho dos Bernardoni e que um menino rico e que era muito pródigo, ou seja, que vivia suas farras na sua fase de adulto, jovem, adolescente, e que, portanto, pegava o dinheiro e não tinha nenhum controle com o dinheiro do pai, vivia nas tabernas e toda a sua vivência dentro do mundo da realidade do humano, que o santo que se torna nada mais é daquele que consegue acessar o mundo íntimo, suas sombras, olhar para dentro, se tornar humilde e menor entre todos os servidores, e assim, portanto, é possível alcançar a iluminação, como São Francisco demonstrou que é possível, e ele, para mim, é uma das grandes referências, porque nele eu me espelho também, porque é mais próximo da minha realidade do humano, por saber que ele, como foi, tendo sido antes João Evangelista, o discípulo amado do Cristo, que viveu todas as etapas com a transfiguração no Monte Tabor, e tanto que ficou o único apóstolo que ficou com ele no Calvário, João Evangelista, que era esse discípulo mais jovenzinho, um pescador, e no entanto ele volta como São Francisco de Assis, lá no século XII, século XIII, e portanto demonstra que mesmo tendo vivido com Cristo, ainda assim, vivendo numa vida de muita abundância material, ele permitiu-se viver as experiências do mundo, e naquele processo ele consegue alcançar o movimento de conexão com o Cristo interno, com o Buda interno, com a essência divina que ele tem e que todos nós temos, e que basta que nós todos possamos ir para dentro, e nesse mergulho interior nós poderemos alcançar também a nossa iluminação. Então São Francisco de Assis, como esse santo querido, e para mim é um dos que eu mais admiro, que tem mais proximidade no meu contato, na minha vivência que fui católico por um momento e me tornei espírita depois, e ele hoje trabalha, nós sabemos, como um dos que estão junto com Joana de Ângeles no gerenciamento dos movimentos da Mansão do Caminho e com outras tarefas que ele tem também em outras instituições, é claro, e não é à toa que hoje temos um grande Papa argentino, o Papa Francisco, que tem feito um grande trabalho na Igreja Católica, trazendo a essência do cristianismo, como ele deveria nunca ter se desviado, que é a pureza, que é a visão não voltada para a abundância material no sentido de ostentação, e sim o movimento da simplicidade que o Cristo pregou e que o catolicismo, de uma forma ou de outra, que não é, na verdade, o judaísmo e o catolicismo, nós temos uma vivência judaico-cristã, eles transformaram os cristãos, ou melhor, os católicos, em muitas coisas que Jesus disse e às vezes deturpando ao longo das interpretações, das exegeses e das formas de levar o que o Cristo disse aos interesses que cabe a cada uma das denominações ter o grau de entendimento. Como o Papa Francisco, portanto, ele renuncia muitas regalias e procura trazer o nome de Francisco, e não é à toa que ele tem o nome Francisco, para trazer para a igreja a base da conexão com a simplicidade que o Cristo nos mostrou que é possível viver, nascendo numa manjedoura, vivendo no meio de hipócritas, corruptos, pessoas de má vida, e, no entanto, termina seu ciclo na terceira fase, no madeiro, num calvário, abandonado praticamente por todos aqueles que ele orientou, os apóstolos, e mesmo assim ele manteve-se fiel ao Deus, ao nosso Pai, amando-nos até o fim, sem julgar, sem condenar e perdoando até aqueles que o colocaram naquela condição de crucificação. Então todo esse movimento de falar de Francisco é uma base fundamental para que possamos introduzir a fala sobre Clara. Essa verdade, portanto, da diferença de idade que os dois tinham era de aproximadamente 10, 11 anos. Portanto, Clara de Assis, ela era um espírito muito jovem, bonito, e quando ali ela já percebia
uma tendência a querer seguir São Francisco. Ela nasceu, segundo algumas controvérsias, em 1192, mas há quem diga que foi 1193. Eu vou ficar com 1192 e ela desencarnou em 1253. Ela foi filha de Ortolana e Favarone e foi de abastada família nobre e que vivia naquela pompa e na circunstância de uma jovem que tinha todas as condições materiais para se perder no caminho do ter. Mas ela, quando viu aquele São Francisco, que era um jovem também rico, filho dos Bernardoni, renunciar toda aquela sua riqueza e, portanto, 11 anos mais velha que ela começou a seguir. Não só ela, como outras jovenzinhas e outras mulheres ficavam ao pé dele, ouvindo ele falar, ele pregar. E, no entanto, veio um chamado interior, um desejo dela de também seguir os passos daquele filho dos Bernardoni, que se transformou no grande São Francisco de Assis. Naquele momento, portanto, em que ela vivera essa experiência, ela fez alguns movimentos para conseguir adentrar a ordem dos franciscanos. Ela foi a primeira mulher a ser introduzida na ordem franciscana. Mas depois houve uma outra mudança, que ela criou a segunda ordem, que foi a ordem das Clarissas, das pobrezinhas. Então, como foi que sucedeu? Em um momento, lá em 1211, o bispo Guido II, eles fazem um acordo com Clara de São Francisco, já tendo em vista que ela estava por volta dos 17, 18 anos, e estava sendo já condicionada ou direcionada para ser entregue em casamento. Mas ela não queria casar-se como matrimônio convencional, ela queria casar-se e casou-se com Cristo. O casamento dela, o noivado dela, tanto que é uma representação das Clarissas, né, que elas usam a aliança do casamento com Cristo, que há várias controvérsias nas interpretações. Ela, como escolhia naquele momento ser casada com Cristo, o bispo Guido II, ele vai fazer um acordo com São Francisco, que já era o que já estava sendo referenciado como uma pessoa que renunciou toda a sua riqueza e, portanto, conhecido por Clara e outras jovens. E aí ela vai resolver abandonar toda a sua nobreza. E como é que sucedeu? Foi feito tudo às escondidas, quando, numa festa de Domingo de Ramos, em 28 de março de 1211, o bispo Guido, ele desce do altar e pega um ramo da festa de Ramos e entrega nas mãos de Clara, como sendo a senha que ele estava autorizando ela para que ela adentrasse no mundo dos franciscanos. E assim ela pudesse ter autonomia e autoridade de realmente fugir daquilo que ela vivia. E naquela noite, portanto, ela recebe esse chamado, ela vai para dentro da sua casa e há fenômenos mediúnicos que ocorrem durante o processo. Quem pode ver o filme vê. Ela sai de dentro da sua casa e levanta barras de ferros imensas que na época, né, na Idade Média, lá no século XII, no século XIII, né, 1193, portanto, século XII, mas ela passou para o século XIII, foi 1253 quando ela partiu. Então ela faz um esforço hercúleo, consegue fugir e só com a ajuda dos frades, que porventura estariam ajudando ela naquele movimento de fuga, ela vai e se refugia na igrejinha da Porciúncula, que era a igreja onde São Francisco fazia suas atividades. Só que, antes disso, é importante um detalhe que eu esqueci. O São Francisco, ele vivencia um espaço anterior da igreja de São Damião. Quando ele ali, eu até separei em algum lugar, mas agora eu acho que eu não vou conseguir encontrar, ele vai fazer uma oração belíssima. Aqui, achei. Foi isso mesmo. Antes de se dar, em 1211, esse movimento, São Francisco de Assis, ele tem uma coisa muito importante que vai dar clareza a vocês como ele era um visionário. Ele já sabia que na igreja de São Damião iriam ali habitar mulheres que teriam uma tarefa belíssima junto ao Cristo, diferente de tudo aquilo que aquela sociedade patriarcal, machista, poderia conceber, tendo em vista que era difícil uma mulher assumir o papado, não tinha uma mulher papa, e também não tinha mulheres que tivessem lideranças na igreja, como nós hoje, até hoje, temos dificuldade de ter uma mulher que chegue num lugar desse. Por isso que é importante trazer que ela é uma mulher além do seu tempo. A Clara de Assis vai demonstrar uma força interior, uma fortaleza que era típica para as mulheres que deveriam naquela época se submeterem, no caso, ao patriarcado, e ela, portanto, como já é a trajetória de um espírito, que eu vou falar em um momento, que viveu experiências anteriores de grandes desafios de contato com o Cristo, de amor ao Cristo incondicional, ela, portanto, não
poderia fazer diferente quando reencarnou no personagem Clara. Então o que aconteceu em 1205 foi que Francisco de Assis, ele passava pela igrejinha de São Damião, que no filme vocês podem ver que estava toda deteriorada, toda destruída, e ele ali faz uma oração sentida. Ele eleva seu pensamento ao alto, e naquela elevação do seu pensamento ao alto, ele vai dizer assim, deixa eu colocar aqui uma música, porque sempre o sabor da música fica bem melhor para a gente entrar na emoção, né? E sempre dentro das músicas que eu separei do filme que eu recomendo que vocês assistam, que é o filme Irmão Sol, Irmão Lua, um dos filmes mais lindos que eu assisti na minha vida, que me fez chorar. Eu já assisti umas 3 vezes, é um filme muito antigo e que vale a pena vocês assistirem. Doce é sentir. E aí, São Francisco entra na igrejinha e olhando para o crucifixo que ali estava, ele diz: Senhor, iluminai as trevas do meu coração para que eu possa ter uma fé correta, uma caridade perfeita, uma esperança firme, para que eu faça não o que eu quero, mas o que tu queres. Que entrega, Senhor, iluminai as trevas do meu coração para que eu possa ter uma fé correta, uma caridade perfeita, uma esperança firme, para que eu faça não o que eu quero, mas o que tu queres. Que condição de entrega que nos reporta ao nosso querido Paulo de Tarso, quando também falou, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Quando ele fala, renuncia toda a sua prepotência, seu orgulho, diz assim, que queres que eu faça? Quando ele clama ao Cristo, naquele movimento lá na estrada de Damasco. Então, o que acontece na sequência é que aí acontece um fenômeno mediúnico. Aquela cruz que estava ali de olhos abertos, porque era algo atípico, ela olha para ele no sentido de uma cruz, né? Mas a cruz, como simbolismo dos olhos abertos, fala com um fenômeno mediúnico que possivelmente a doutrina espírita vai explicar mais tarde no Livro dos Médiuns. Aí diz, o crucifixo fala com ele num fenômeno mediúnico extraordinário, quando diz, Francisco, não vês que a minha igreja está desmoronando? Reforma a minha igreja, reconstrói ela. Então ali naquele movimento de unção, de conexão, de enlevo, de elevação de uma alma nobre que era São Francisco, o mesmo João Evangelista, entra em contato com a igreja de São Damião, toda depauperada, toda destruída, e eleva o pensamento ao alto, dizendo ao Cristo que não quer que ele faça o que quer que ele faça, e sim o que o Cristo quer que ele faça, e o crucifixo responde a ele, ou melhor, num fenômeno de voz direta, num fenômeno mediúnico extraordinário. A voz diz, Francisco, não vês que a minha igreja está desmoronando? Reforma a minha igreja, reconstrói ela. E ali Francisco vai acreditar que a reconstrução da igreja seria realmente reformá-la, colocar as pedras no lugar e com a ajuda de vários outros que o seguiam, começaram a fazer um serviço braçal na tentativa de reconstruir a igreja. Mas aquilo era uma imagem, era um símbolo, onde dizia reconstruir a igreja que estava perdida dos caminhos que a igreja tomou e que, portanto, se desviara da base que o Cristo nos tinha legado, que é na casa do caminho de Pedro, o primeiro papa da igreja, Pedro, que ali ele mostrava o contato com os menos favorecidos, a ajuda a todos os estropiados, a não ostentação de luxo, e o catolicismo, de modo geral, foi se perdendo com isso e criando um distanciamento, apesar das atividades que ele desenvolvia, e São Francisco, portanto, tinha a missão, com o governador planetário que é Jesus, de voltar ao planeta, portanto, 12 séculos depois, e sendo, por alguns autores, dito como a pessoa mais iluminada depois de Jesus que passou na Terra depois dele. Ou seja, 2020 anos atrás, Jesus chegou, o ser puro que nunca se conspurcou, que nunca se corrompeu, governador do planeta, ó concurso. Não precisamos falar sobre Cristo. Cristo é um divisor de água na história, só ele dividiu. Mas depois dele, como antes dele, muitos mensageiros tinham vindo, Moisés, Abraão, Buda, Siddhartha Gautama, Sócrates, tantos vieram antes para preparar a chegada do Cristo. E pós-Cristo, dizem até que em cada século, isso eu não posso afirmar categoricamente, eu não lembro qual foi a obra que eu vi isso, ou se foi numa palestra de um orador, que Jesus nunca nos desamparou em nenhum século depois da sua partida. Desde o século 1, 2, 3, 4, 5, cada século,
um dos seus apóstolos que o serviram naquele momento do seu apostolado, voltaram à Terra. Eu posso exemplificar dois. São Francisco, que voltou no século XII, que já está aqui sendo falado, que é João Evangelista, e um outro também que é quase unânime no movimento, que é a Joana d'Arc, que é a reencarnação de Judas Iscariotes. Então existem outros que também voltaram e que, portanto, fizeram grandes feitos para que a civilização nunca perdesse o rumo do que o Cristo nos legara, nos dissera e que nós outros nos desviamos. Então, nessa proposta, então, de fazer a igreja que estava desmoronando e ele reformar, ele de fato vai para a reforma da igreja estruturada. Mas, na verdade, a reforma era essa que poderia ser feita no sentido de trazer de novo o Cristo redivivo para dentro dela, que é a proximidade com os menos favorecidos, com os excluídos de toda sorte, do contato com os leprosos, da integração e da comunhão com a terra, a comunhão com a natureza, como no cântico ao irmão Sol, o cântico das criaturas, onde ele integra a lua, o lobo, as águas, a terra, e tudo para ele era irmão Sol, irmão Lua, e assim ele fez. Mas naquele momento, ele afirmava também que ali iriam morar mulheres, quando ele chamou para aquela reforma na igreja de São Damião, que ali iriam morar mulheres abençoadas, que trariam luz para o povo pobre, mulheres abençoadas que iriam trazer vibrações elevadas para si e para o mundo. Ou seja, ele vaticinava e ele já profetizava que ali naquela igreja de São Damião se ergueria um convento onde mulheres viveriam, iriam trazer vibrações elevadas de paz e de amor para todos os excluídos, mulheres e tantos outros que estariam à margem da sociedade. Então, Clara, portanto, que era essa rica mulher que seguia os passos de Francisco, quando completou 17, 18 anos, viveu esse movimento com o bispo Guido, que deu a ela um ramo nas mãos, que foi a senha. Ela foi para casa, fez o movimento que eu contei, de à noite, na calada da noite, fugir, levantando uma porta pesada, um ferrolho pesado, saiu com a ajuda dos frades, e ali foi para a igreja da Porciúncula, quando ali encontrou-se com São Francisco e, dedicada a Nossa Senhora, ela se curva diante de Maria Santíssima e ali Francisco faz a tonsura, ou seja, raspa a cabeça dela e ali ela faz o movimento de renúncia à vida da condição de nobreza, de humana, e vai viver a condição da mulher devotada ao Cristo, que se casaria com o Cristo. O movimento, portanto, se dá. Os familiares dela, portanto, vão em busca dela para tentar resgatar. No filme demonstra isso com toda a licença poética, e que ela, assim, naquele momento, ela levanta o hábito, né, que escondia sua cabeleira, e mostra que a cabeleira dela estava tosada, eu falo tosada, tinha feito a tonsura, e aí com essa tonsura feita, ela simplesmente mostra para os seus familiares que ela não ia voltar mais àquela vida, que ela, portanto, ali seguiria o Cristo na renúncia de todos aqueles bens materiais em que a vida poderia proporcionar naquele atual personagem que ela viera. Naquele processo, portanto, a família percebe que não vai ter mais condições de conduzir aquela senhora. E, no entanto, ela se dedica a realizar um convento chamado as Clarissas, que vão chegando aí algumas mulheres, no total de alguns autores, 50 mulheres em média viveram naquele convento, e ali ela começa a ter até uma das suas irmãs, que era a irmã Inês de Assis, que vai até ela e se torna também uma Clarissa. Essa Clarissa, portanto, é uma das que adere ao movimento também. Essa família deve ter ficado muito... O pai era morto, mas o padrasto, aquele que era o seu tutor, deve ter ficado muito triste, né, em perceber que todos os filhos, portanto, ou melhor, as duas filhas, seguiram o caminho da pobreza, e ali, portanto, eles não teriam como segurar aquelas mulheres daquele tempo, que já eram grandes mulheres revolucionárias e que demonstravam a sua potência. E o que aconteceu em seguida? Em 1225, ela vai morar... Não, aqui é um outro fato que a gente precisa narrar com mais vagar, quando São Francisco volta a morar ao lado delas. Mas é que agora aqui trazer para vocês o cântico que foi feito por Francisco de Assis, porque ela se comunicava o tempo todo com São Francisco, e São Francisco, de uma forma ou de outra, evangelizava ela, né? Era uma contribuição para ela no processo de evangelização. E aí aconteceu um fenômeno, a primeira etapa, que é o canto, né? Fazendo um resumo rápido.
em 1225, no caso, um ambiente de cura de São Damião, que ali naquele convento onde São Francisco fundou, que já vaticinaram que ali seria o convento das Clarissas, as mulheres estariam ali vivendo, ele vivencia uma doença, que é uma doença que ele teve primeiro a malária, ele teve o tracoma, que foi uma doença que acometeu os olhos dele, que chegava perto da cegueira, mas ele também tinha vivido em 1224, salvo engano, 1223, as chagas que se abriram nele como fenômeno das chagas do Cristo nas mãos e nos pés. Então ele vivia uma vida com dificuldade de deambular e, portanto, foi um calvário vivido, no entanto, por um movimento de demonstração de que é possível. Ele não estava ali espiando nada. Na visão espírita, a gente poderia dizer, ele estava espiando o quê? Ele não estava espiando nada. Alguns autores também afirmam, se eu não me engano, aqui no livro do Francisco Sol de Assis, ele estava vivendo a demonstração do amor que, mesmo com as chagas, com a malária e com o tracoma, ele era capaz de amar, ele era capaz de compor, como fizemos a abertura do nosso trabalho, aquela composição do Irmão Sol, o Cântico das Criaturas. E que no momento de tanta dor e sofrimento, entre aspas, ele não tinha sofrimento, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é um movimento que ele poderia ou não vivenciar com a autocomiseração, a autopiedade. Ele não entrou nesse espaço. O que ele fez? Ele ficou por 50 dias ao lado do convento das Clarissas. E nesse ambiente de cura, que era o convento de São Damião, né, aquele lugar das Clarissas, ele com a malária, com o tracoma e com as chagas abertas, e também vivendo o momento das pestes, da peste bubônica, a peste dos ratos, ele vai e compõe o cântico a todas as criaturas, que eu proferi no início, e ele ditou um cântico com letra e música para a consolação das pobres damas, daquelas Clarissas que viviam ali. Bem sabia o quanto elas se afligiam com a sua doença, e para tirar delas o peso que ele não tinha, porque ele sabia da missão que ele estava cumprindo, ele compõe um cântico das pobres damas. E nesse movimento, a canção ela é escrita em italiano na época, né? E foi redescoberta em 1976 por Padre Giovanni Boscali, que é um mestre de serviço de São Damião, no convento das Clarissas em Verona, e que foi, no caso, erguido por Clara e por Inês de Assis, que era sua irmã, em 1224, como eu disse no início, que foi aquele momento em que ela teve o seu erguimento, o convento de Damião. Como é, portanto, a canção, que é chamada Escutai, Pobrezinhas. E ele vai falar, mais uma vez, ao som de uma música de fundo, porque essa palestra inicialmente estava sendo um grande desafio, mas se tornou prazerosa, porque me fez estudar várias obras. Eu falei para as meninas, nossa, você já me jogou logo Clara de Assis, não podia ser Maria de Madalena, não podia ser Maria de Nazaré, não poderia ter sido uma das mulheres que tem, como a gente lê, Joana de Cusa, e veio me trazer Clara, que foi 12 séculos depois do Cristo, mas assim foi a melhor coisa que vocês puderam fazer. Eu tenho que sempre agradecer a inspiração, que é a espiritualidade maior das casas, né, que vocês congregam. Elas, por certeza, elas devem inspirar vocês a fazer as indicações para os devidos palestrantes e para os devidos aprendizados que cada um de nós temos. Quando aqui eu vos falo, o primeiro a ter que meditar sobre tudo isso fui eu, quando repassei a minha vida olhando para esse movimento de indignidade em que me encontro, vendo essas almas tão nobres fazerem renúncias de tantos confortos e que, porventura, na vida, por isso que eu me espelho neles, muito mais do que em Jesus, porque não teve esse movimento, já veio pobrezinho, já viveu toda a renúncia, e eu, no entanto, tenho em São Francisco, que como Siddhartha Gautama também, que como foi um grande rico e fez a renúncia de todo o conforto principesco e se iluminou, então é possível que todos nós também alcancemos esse intento. Então aqui a gente vai ler o cântico dela, quando faz assim. O cântico que ele fez para elas, que é o Escutai, Pobrezinhas. É assim. Ouvi, pobrezinhas, pelo Senhor chamadas, que de muitas partes e províncias fostes congregadas. Viveis sempre na verdade, para morrerdes na obediência. Não olheis a vida de fora, olha o chamado de ir para dentro, porque a do Espírito é melhor. Tudo que poderíamos olhar com o movimento do autoconhecimento, do autodescobrimento, que faria amanhã uma palestra também sobre esse tema, autodescobrimento, que já está aqui sendo gestada.
Então, olha São Francisco dizendo: não olheis a vida de fora, porque a do espírito é melhor. Vai para dentro, portanto. Já dizia Sócrates, quando viu no pórtico de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecereis a verdade, conhecereis a todos os deuses, conhecereis todos os segredos do universo. E assim Jesus também faz o movimento de ir para dentro, nas meditações do deserto, passando pela noite escura da alma de cada um deles. São Francisco também passa pelo seu Calvário, tracoma, a malária, 50 dias ao lado da igreja de São Damião, recebendo os cuidados daquelas clarissas, as pobrezinhas, e que assim, ele, para aliviar a dor delas, por vê-lo sofrer, ele chega e compõe essa canção. Ele também era um poeta, um menestrel, e ele fazia canções, cantava, ele vivia alegre, cantando, e era um ser iluminado. Não olheis a vida de fora, porque a do espírito é melhor. Eu vos rogo com grande amor que tenhais discrição nas esmolas que vos dá o Senhor. As que estão por doenças agravadas, as irmãs que estavam por doenças agravadas, e as outras que por elas estão fatigadas, pelas doenças estão fatigadas, umas e outras, suportai-o em paz. As fadigas do caminho, as doenças do caminho, as dores do caminho, suportai-os em paz. E ele arremata: pois havereis de vender bem caro essa fadiga, porque cada uma será rainha no céu, coroada com a Virgem Maria. Ele, portanto, vai trazer essa experiência lapidar, de vivência, de renúncia e de entrega, e mesmo na sua dor, consegue dele tirar amor, para levar aquelas que estavam sofrendo pela sua dor, para que aliviasse o possível sofrimento daquelas que ele tanto amava, que eram as Clarissas. E aí, esse processo vai se dando. São Francisco, ele vive aquele espaço de adoecimento ao lado da igreja, e ali, cuidado por Clara, ele vai viver o seu movimento de recuperação, até que tem a partida dele, que aqui, acho que 2 anos depois, em 1226, ele desencarna, passando, portanto, por esse momento de conexão com elas. Então, nesse processo aí, nós vamos perceber que Clara, ela vivia nesses seus feitos, ela teve vários momentos. Entre eles, os momentos em que ela escrevia cartas para uma amiga sua, que era também, depois se tornou a santa, Santa Agnes, que está aqui o nome dela, as cartas de Clara. Ela se comunicava, portanto, ela fez 4 cartas, né, de 1235 a 1253, o ano da sua desencarnação, todas dirigidas a Agnes, filha do rei da Boêmia, Ottokar, que se tornou sua seguidora e fundadora de uma família religiosa de pobres mulheres em Praga. Então, Santa Agnes de Praga, que também ela se comunicava, apesar de não se conhecer pessoalmente, elas se comunicavam via carta. E dessas cartas teve uma primeira fase em que ela dizia para Clara falava para Agnes de Praga, dizia assim: se alguém te disser outra coisa ou sugerir algo diferente que impeça a tua veneração, não sigas o seu conselho. Abraça o Cristo pobre como virgem pobre. Ou seja, elas não abraçaram a pobreza, elas abraçaram o que o Cristo demonstrou, que era a simplicidade, e está vivendo na sua pobreza, quando ele viveu numa manjedoura, nasceu na manjedoura, viveu e morreu numa cruz, e simplesmente como homem simples, ela queria que ninguém tirasse da Santa Agnes de Praga aquela proposta que São Francisco já tinha dito para Clara que fizesse, e Clara, portanto, levava essas cartas a outra mulher que, portanto, seria uma santa, Santa Agnes de Praga, e que ela não se desviasse, porque chegaria um homem, na verdade, ela já estava percebendo, que era o chamado Padre Gregório IX, que é o Ugolino de Anagni. Gregório IX, que se vocês quiserem saber a história dele, mais aprofundada, vocês vão no livro de André Luiz, Libertação, que fala a história de Gregório, quando viveu vários tempos nas trevas, e lá vocês poderão ver o que ele passou e o resgate dele no movimento em que ele teve que ser resgatado pela sua própria mãe. Então, ela dizia, Inês de Praga, a forma de viver: fomos estabelecidas pelo Senhor como Pai de todos os fiéis. Pelo nossos serviços as almas sejam salvas. Tens que receber nossos conselhos com devoção, tratar de cumpri-los. Francisco de Assis deu Clara e outras mulheres. Ou seja, ela estava escrevendo para Agnes que perceba o exemplo do Cristo,
que, através de São Francisco, fez com que surgisse Clara de Assis e todas as outras mulheres que são as Clarissas. Então ela falava para essa Agnes que não vacilasse, porque esse Papa Gregório trazia uma forma de vida diferente. Falava que, como as recém-nascidas que elas eram, portanto elas viviam naquela pobreza, mas que ele poderia dar comida sólida. Então Gregório, ele falava que poderia dar comida sólida, mas o leite que melhor lhes convinha. Então queria tirar ela do voto de pobreza e que ela pudesse. Por que isso existia? Porque tinham todas as riquezas por trás. Clara era uma mulher muito rica. Essa Agnes também era muito rica. Então a igreja tinha interesse em mantê-las, ao invés de pegar sua riqueza e distribuir para os pobres, que pudesse ser revertida para a própria igreja, Então, o que existia na época era um movimento político, religioso, social, em que essas que traziam um novo movimento da igreja do Cristo na sua condição primitiva, de que eles mostravam que era a simplicidade que devia ser a tônica, a igreja tinha desviado para as indulgências, para outros movimentos, e cada vez mais enriquecendo, como a igreja sempre foi pareada com o poder público, ela comandou por muito tempo na história, ela, tendo essas pessoas desviando-se, era menos dinheiro que seria revertido para a igreja. Então ela mandou ter muito cuidado, que não ouvisse. E dizia, vê como por ti se fez desprezível o Cristo e segue-o, sendo desprezível por ele neste mundo, com o desejo de imitá-lo, muito nobre rainha. Ela era uma rainha, riquíssima. Então Clara não queria ser pobre, mas seguir o Cristo, que se manifestou pobre. Então isso é bem claro, ela não queria ser pobre, ela queria seguir o Cristo que se manifestou pobre. E aí, no outro momento, ela vai escrevendo cartas para essa rainha, essa comunicação com essa rainha devia ter algo aí por trás, né? Porque ela sabia que essa mulher seria uma grande produtora de benesses aos excluídos lá na cidade de Praga. Então ela vai trazer um segundo momento, que é o paradoxo cristão, que numa passagem de Paulo de Tarso, que vai trazer na carta aos Filipenses, ele vai dizer, ele, que é Cristo, que é de condição divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ela estava trazendo a Agnes que olhasse para isso, o paradoxo cristão, que para muitos seria um paradoxo, para ela não era. Olha, considera, contempla o teu esposo, por isso que elas eram casadas com Cristo, o mais belo entre os filhos dos homens, feito por tua salvação, o mais vil de todos, desprezado, ferido e tão flagelado em todo o corpo, morrendo no meio das angústias próprias da cruz. Então ela trazia esse movimento de que não se desviasse da proposta do Cristo, porque ele sim era o que trazia a ideia da imagem do que Deus, nosso Pai, gostaria que nós vivêssemos na Terra, na simplicidade, não dizendo que não possa ter dinheiro. O dinheiro faz parte, é uma energia que pode gerar muita abundância, como a própria Agnes pôde reverter o seu dinheiro para toda a possibilidade dos pobres excluídos. Assim também, todos que têm muita condição material podem reverter isso para fazer com que o mundo seja mais solidário e mais fraterno. E aí ela avança para um outro movimento de carta, que é chamado Banquete Sagrado, onde ela vai dizer, feliz de certo é tu, que podes participar desse banquete sagrado, que para te unires com todas as fibras do seu coração, àquele, no caso, cuja beleza todos os batalhões dos céus admiram sem cessar, cuja afeição apaixona, cuja contemplação restaura, cuja suavidade preenche. Então ela vai trazer o Cristo como a suavidade, como a contemplação dele, como a afeição e como a beleza. Cristo que se aproximou das criancinhas e que não excluiu as mulheres, que foi para até a mulher adúltera e não condenou, que foi para a mulher samaritana e bebeu daquela água que ela estava servindo e dizia que elas poderiam beber nele a água e que jamais ela poderia saciar a sede com qualquer outra água, senão bebendo a água que ele traria da revelação divina. Então, ela vai mostrar a Agnes de Praga que não se desviasse da proposta do Cristo, que se vinculasse a ele, que os homens, os papas, eles são homens comuns e falíveis e poderiam desvirtuar a proposta que o Cristo trazia. E ela vai ali dizendo que Cristo emitiu o perfume que daria vida aos mortos, mas não é vida aos mortos que vai trazer da morte para a vida, é aqueles que estão mortos para a proposta do amor, aqueles que estão mortos para a proposta da caridade, do serviço cristão, da indulgência, da fraternidade,
da caridade no sentido amplo, da benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. Então ela trazia clara a necessidade de viver o Cristo na sua essência, sem permitir que nada pudesse desviá-los da proposta que o Cristo trazia. Então ela vai ter o Cristo como espelho divino, ela vai ter nele a imagem do que ela gostaria de seguir e, portanto, ela vai dizer: põe tua mente no espelho da eternidade, coloca a tua alma no esplendor da glória, põe o teu coração na figura da substância divina e transforma-te inteira pela contemplação na imagem da divindade. Desse modo, também irás experimentar o que sentem os amigos quando saboreiam a doçura escondida que o próprio Deus reservou desde o início para os que o amam. Então ela vai mostrar ali que a necessidade de ter em Cristo o espelho, ela vai dizer: presta atenção, Agnes, neste espelho resplandecem a bem-aventurada pobreza, a santa humildade e a inefável caridade. Olha o que Clara dizia. Ela estava pregando o que o Cristo nos trouxe, que era a bem-aventurada pobreza, que bem-aventurados os pobres em espírito, não necessariamente pobres materialmente, porque muitos têm ricos de posses materiais e que são pobres em espírito no sentido de serem humildes no espírito. Então não está no ter e não ter, está em ser. Porque ter e não ter, como dizia Joana de Anjos, não traz felicidade. Felicidade é ser. Não importa o que tenhamos, o importa é o que somos. E se somos com muito, seremos um servidor do Cristo. Mas se não temos, se somos com pouco, também seremos um servidor do Cristo. O importante é que sejamos o espelho do que ele é como referencial maior que todos deveríamos ter como seu roteiro que deixou seguro, que é o evangelho de amor e de bondade. Então ela vai dizer: a bem-aventurada pobreza, a santa humildade e a inefável caridade, como eu disse antes. Presta atenção nisso. E ela vai repetir: olha, considera, contempla o teu esposo, Jesus. É a ele, o mais belo entre os filhos dos homens, feito por tua salvação, o mais vil de todos, desprezado, ferido e tão flagelado em todo o corpo, morrendo no meio das angústias próprias da cruz. Então ela vai trazer a imagem de Cristo como aquele que deve ser contemplado, aquele que deve ser espelhado. E ali, certamente, se nós tivermos nele como referencial maior, conseguiríamos ter a nossa alma iluminada por aquilo que ele nos revelou. Como eu não poderia deixar de falar, Clara de Assis, portanto, eu quero fazer a palestra em 1 hora de duração, então me restam 13 minutos. Então temos 13 minutos para finalizar a nossa exposição. Nessa proposta, portanto, que eu gostaria de finalizar trazendo a trajetória do espírito Clara nos personagens em que ela viveu. Nós do movimento espírita sabemos de uma forma ou de outra, que já foi revelado por Divaldo e por outras pessoas, Clara de Assis nada mais foi, ou melhor, Joana de Anjos nada mais foi que a Joana de Cusa. Quem foi Joana de Cusa? A primeira mártir do cristianismo que, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, vocês podem ler aquela passagem linda que eu não sei falar o sabor da minha própria emoção, ou melhor, falarei ao sabor da minha própria emoção, quando ela vai dizer, quando vivendo aquela experiência, né, com a necessidade de largar o marido dela, que era Cusa, que era um homem que trabalhava como cobrador e era um homem de riquezas, muitas posses, mas estava desvirtuado. Ela vai até o Cristo e pede a Jesus que quero segui-lo, Cristo. E Jesus diz: não me siga nesse momento, volta e vai conviver com o seu marido, porque ainda não é o momento de me seguir. No sentido de renunciar ao casamento, vai cuidar do seu casamento. Cristo mostrando, portanto, que às vezes o casamento faz-se necessário por algo maior que desconhecemos. E hoje sabemos que a Joana de Cusa, que seguiu no casamento, foi depois o personagem que se tornou a Clara. Mas o seu marido de Cusa até hoje se debate com as mazelas, pelas informações que temos lá na Europa, no livro da biografia de Divaldo. Ele vai trazer aqui, pela pena da Ana Lande, informações sobre como vive Cusa, que era o seu esposo, da Joana de Cusa, que foi a primeira mártir do cristianismo, que morre na fogueira quando um dos centuriões covardes vai jogá-la na fogueira romana e diz a ela: é isso que teu mestre te ensina? É isso que ele te ensina, a morrer na queimada? Ela diz: não só a morrer queimada, como a Marte. Ou seja, ela morre sabendo que não morre, que morre o corpo, e por amor ao Cristo, ela entrega-se em holocausto, ela não abjura da fé no Cristo, e ao tempo em que, ao mesmo tempo que morre pelo seu algoz, jogado na fogueira, ela diz que assim também me ensinou a Marte. Isso é uma coisa de uma nobreza incomparável.
significando, portanto, que aquele que morria, que era aquela mulher, era a própria Clara de Assis, que era a própria Joana de Ângeles. E do seu lado morria seu filho mais velho, que era tio Nilson, que vocês também não podem saber, mas são informações que nós temos das leituras que fazemos, são informações consistentes do próprio Divaldo e de outros autores, e que tio Nilson, na verdade, ele era o filho que dizia: mãe, 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 abjura, abjura, a mãe abjura. E ela não, ela morre. E tio Nilson tinha uma dificuldadezinha de aceitar Jesus, que ele vivia tão pobre, não conseguia compreender, tá nesses livros que eu li, como é que podia ter tanta pobreza se Deus era bom, e como é que permitia tantos filhos dele viverem tão pobres, tão com dificuldades materiais. E também essa reminiscência daquele momento que a mãe dele, Joana de Ângeles, Clara, Joana de Cusa, morria queimada, deixando ele e seu filho mais novo, que era Divaldo Franco, o menor, o caçula, que não estava na narrativa de Humberto de Campos. Ela tinha esse filho menor, que era Divaldo e tio Nilson. Portanto, tio Nilson e Divaldo eram os filhos de Joana de Cusa. Ela volta depois, em outro momento da história, ela vai reencarnar como Clara de Assis, e que justamente no período que aqui estamos trazendo, ela vai viver, portanto, como Joana de Cusa, e volta como a Clara de Assis na época que eu acabei de citar, em 1200, eu estou procurando aqui, na verdade está aqui, em 1193, ela reencarna como Clara de Assis. E aí toda essa trajetória desse espírito, que é o mesmo espírito Joana de Cusa, e ela parte. Há alguns autores, o próprio Divaldo e ela, que não tem claramente entre essa encarnação de Joana de Cusa, ela vem como Clara de Assis, ela vem com uma outra encarnação como Joana Angélica, que é por volta de Sora Joana Angélica, 1761 a 1822. Primeiro, cronologicamente, antes de ser Joana Angélica, ela vem como Joana Inês de la Cruz. Ela viveu no México entre 1651 e 1695, uma poetisa de língua hispânica que se rebelou, cortava o cabelo curtinho para poder ter acesso aos escritos, e assim ela teve que entrar no convento, porque como mulher discriminada ao longo da história, como a história da mulher realmente, existe a necessidade do empoderamento feminino para se colocar como ser filho de Deus, como o homem é, e não nesse lugar que a história vem colocando a mulher, que precisa passar por tantas situações vexatórias de ter que cortar seu cabelo para ficar curto, para se fazer como homem, para entrar no convento e para que dentro do convento pudesse conseguir ter acesso às literaturas e às leituras que ela gostaria de ter. E assim ela vai para dentro do convento e consegue ser considerada, portanto, como sendo a chamada a monja da biblioteca, porque na verdade o seu nome era Joana Inês de la Cruz, ainda como Joana Inês de Asbage de Ramírez, de Santillana. Aos 18 anos, ela tem uma fotografia aqui que eu posso mostrar a vocês, do livro de Divaldo Franco, a trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos. Ela, portanto, vai viver essa experiência como essa poetisa de língua hispânica, que não é o caso aqui eu falar de todos os detalhes de cada uma delas, porque já foi falado por Joana de Cusa, por outros palestrantes. Aí ela volta, ela desencarna como Joana de Inês de la Cruz, volta como Joana Angélica, que nós sabemos que aqui no Convento da Lapa, em Salvador, ela é martirizada por uma baioneta que transpassa ela para proteger as monjas, porque seriam estupradas, seriam violentadas pelos soldados, que na época do nosso movimento aqui da Revolução, e ela simplesmente assim falece como Joana Angélica, Sora Joana Angélica. E depois disso, que a história vai levar ela para ser Joana de Ângeles, que é essa querida mentora do nosso querido Divaldo Franco e de outros tantos que ela já escreveu aí, possivelmente, mas o médio que mais ela escreve é nosso querido Divaldo Franco, e que junto com o Divaldo Tio Nilson, os seus filhos de outrora, quando Joana de Cusa foi, ela funda a Mansão do Caminho, essa obra de grande relevância para a comunidade baiana e para a comunidade, de um modo geral, soteropolitana, de lá do bairro de Pau da Lima. Essa é a trajetória da saga desse espírito de grande envergadura e que hoje aqui, nesse tempo que dispus, falei do que pude alcançar e que muito mais coisas nós poderíamos falar, mas eu não tenho competência para tal, resumi a esse espaço para que desse jeito vocês possam ser tocados e nesse movimento de encontro com a proposta do que o Cristo nos traz, vocês consigam fazer o movimento para dentro e assim descobrir a Clara de Assis que está dentro de vocês, ou Francisco de Assis que habita em cada um de vocês, que é o Cristo interno, o Buda interno, que certamente será a grande
realização do espírito imortal que somos é encontrarmos a iluminação, quem sabe nessa própria existência. Basta que façamos escolhas, olhemos para dentro, reconheçamos as sombras, não neguemos aquilo que a gente é na nossa humanidade, como Francisco mostrou que era, comum, imperfeito e humano, e se transformou no santo, como Clara, que também vinha na sua trajetória de espírito e ali se tornou uma santa. Nós também podemos, nós somos santos, crísticos em potencial. Nós somos seres crísticos em potencial, melhor dizendo. E assim possamos fazer escolhas para que essa cristandade habite em todos nós e no reflexo das nossas ações no mundo e possamos transformar essa realidade que vivemos. E para terminar, nada mais do que a oração de São Francisco, que será ela a nossa prece de finalização. Nos 5 minutos que me restam. Vamos lá? Então, agradecendo mais uma vez a todos vocês. O tempo voou. E assim, eu desejo que vocês tenham aproveitado algo do que eu possa ter dito e que possa ter sido útil na vida de vocês. Com essa oração eu agradeço então ao GELAC mais uma vez e fica aqui a minha gratidão por essa oportunidade de estudar uma santa como Santa Clara de Assis. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa canção é chamada Canção de São Francisco, mas não foi de São Francisco. É a Canção da Paz, e que ao lado dela foi colocada a foto de São Francisco e assim foi tida como a oração dele, porque ela comunga, ou melhor, ela professa tudo aquilo que o nosso São Francisco também professava. Então, com muita alegria no meu coração, agradecendo mais uma vez, desejo a vocês muita paz e que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, na figura desses personagens tão lindos que passaram por aqui, de São Francisco de Assis, nossa querida Clara de Assis, possa habitar em seus seres e assim vocês possam revelar o ser crístico que habita em cada um. Muito obrigado e muita paz.